Olá, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos ao canal Embarque Imediato, trazendo as últimas notícias do mundo rodoviário. A ANTT publicou decisões referentes a pedidos de operação simultânea de linhas no Diário Oficial da União, desta sexta-feira, dia 3 de janeiro de 2025. A Planalto Transportes teve seus pedidos de operação simultânea indeferidos pela ANTT. Pela decisão número 3088, as linhas Tubarão a Curitiba, Itapema a Campinas e Balneário Camboriú a São Paulo no trecho Itapema para São Paulo, e pela decisão número 3089, as linhas Santa Maria Palmas e São Paulo para Palmas no trecho de São José do Rio Preto para Palmas no Tocantins. Já a Goiânia 600 teve pedido deferido para realizar a operação simultânea das linhas interestaduais Campo Grande a São Paulo e Campo Grande a Santos no trecho de Campo Grande para Três Lagoas. E pela decisão número 3034, a Pássaro Marrom foi autorizada a realizar a operação simultânea das linhas interestaduais de Itajubá para São Paulo e Itajubá para São José dos Campos no trecho de Itajubá para São José dos Campos, em São Paulo. A ANTT publicou a portaria número 7 no dia 30 de dezembro de 2024, estabelecendo uma nova metodologia para avaliar a qualidade dos serviços de transporte rodoviário interestadual semi-urbano de passageiros. Trata-se do transporte público coletivo prestado aos passageiros com ônibus de características urbanas entre localidades e cidades próximas situadas em estados, unidades da federação diferentes, transporte interestadual e países diferentes de transporte internacional. A partir de agora, as empresas serão classificadas com base no índice de qualidade do transporte, que leva em consideração diversos indicadores, como a percepção dos usuários, a regularidade nas vistorias, a idade da frota e a conformidade regulatória. A portaria define 8 critérios para um serviço de transporte adequado: regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia e modicidade das tarifas. O IQT será calculado em uma escala de 0 a 10, sendo 10 o melhor desempenho. As empresas classificadas serão classificadas em 5 categorias. A categoria ótima, no IQT superior a 8, a boa, maior ou igual a 6 ou inferior ou igual a 8, a regular, maior ou igual a 4 e inferior a 6, a ruim, que é maior ou igual a 2 e inferior a 4, e a crítica, que é inferior a 2. Com base na classificação, a ANTT adotará diferentes planos de ação. As empresas com classificação ótima ou boa receberão incentivos e premiações. Já as empresas com classificação regular, ruim ou crítica terão prazos para implementar medidas corretivas sob pena de sanções e até mesmo revogação da autorização especial. A agência disponibilizará a classificação das transportadoras em seu portal, garantindo transparência e acesso à informação para os usuários. A nova metodologia visa aprimorar a qualidade dos serviços de transporte rodoviário interestadual semi-urbano de passageiros, beneficiando os usuários e incentivando as empresas a buscarem excelência em suas operações. É importante ressaltar que a portaria não se aplica aos serviços delegados por meio de convênio a consórcios públicos. A ANTT homologou a renovação da licença complementar número 002/2004 NTT da empresa paraguaia Nuestra Senhora de la Asunción, a CISA. A licença permite a prestação do serviço regular de transporte rodoviário internacional de passageiros entre a República do Paraguai e a República Federativa do Brasil. Trata-se da linha semi-urbana que conecta o conjunto habitacional Itaipu no Paraguai ao conjunto habitacional Itaipu no Brasil. A licença terá validade até 27 de fevereiro de 2030. A decisão da ANTT é publicada na edição no Diário Oficial da União desta quinta-feira, dia 2 de janeiro. Leva em consideração o acordo sobre transporte internacional terrestre, a Lei nº 10.233, o Decreto nº 4.130 e os acordos bilaterais Brasil e Paraguai. Em novembro de 2024, a aviação paraguaia comprou 4 ônibus Marco Polo Paradiso G8DD, com chassi Scania K410, B8x2 com 4 eixos, tecnologia Euro 3 de redução de poluentes, e no Paraguai as normas de restrição à poluição são menos exigentes.
A NTT instaurou um processo administrativo ordinário contra a empresa Aviação Garcia. A ação, publicada internamente pela NTT em 31 de dezembro de 2024, tem como objetivo apurar possíveis infrações administrativas cometidas pela empresa no âmbito da legislação de transporte rodoviário de passageiros. O processo foi aberto com base em informações contidas nos autos processos. A Comissão de Processo Administrativo Ordinário responsável pela investigação é composta pelos seguintes servidores da NTT: Márcia Cristina Cardoso Correia, técnico em regulação como presidente, João Batista Coscli, técnico em regulação, e Marcelo Moura Lima, técnico em regulação. A comissão tem um prazo de 120 dias a partir da publicação na portaria para apresentar um relatório final com a proposta de julgamento. O relatório deverá seguir as diretrizes da Instrução Normativa número 5, de 23 de abril de 2021. A Aviação Garcia será notificada sobre a abertura do processo e terá a oportunidade de apresentar sua defesa. A Justiça Federal do Distrito Federal concedeu liminar favorável à JS Turismo Limitada, empresa da Bahia que opera com o nome Fantasia Cetro, ou BusX, suspendendo os efeitos da decisão SUPAS número 2999/2024 da NTT. Essa decisão, de 20 de dezembro de 2024, havia cancelado as autorizações da empresa para operar no transporte rodoviário de passageiros. A Cetro entrou em um mandado de segurança civil contra a NTT e o Superintendente de Serviços de Transporte Rodoviário de Passageiros, questionando a legalidade da decisão. A empresa alegou que a NTT não lhe concedeu o direito ao contraditório e que a decisão administrativa que a prejudicava se baseou em um pedido de revisão formulado pela ABRAT. A liminar foi concedida durante o plantão judicial em 2 de janeiro de 2025 pelo juiz da 6ª Vara Civil da SJDF. O juiz reconheceu o perigo da demora na decisão, considerando a impossibilidade da empresa de comercializar bilhetes a partir de 31 de dezembro de 2024 e a alta demanda no período. A decisão da Justiça Federal permite que a Cetro volte a operar até que o caso seja julgado em definitivo pela vara competente. A Ebusco, fabricante holandesa de ônibus elétricos, anunciou uma reestruturação que afetará 102 funcionários, o equivalente a 16,5% de sua força de trabalho global. A medida, anunciada na última terça-feira, dia 31 de dezembro de 2024, faz parte do plano de recuperação da empresa e visa otimizar a organização para um modelo de design original. Os cortes se concentrarão nas áreas de produção, armazenamento e instalações. A Ebusco justifica a decisão como necessária para melhorar seu desempenho financeiro. A empresa já havia anunciado mudanças organizacionais em 18 de dezembro de 2024, como parte da otimização do modelo de design original. O CEO da Ebusco, Christian Schreier, afirmou que a decisão, embora difícil, é fundamental para a saúde da empresa. A redução da produção interna na Holanda e a terceirização são vistas como medidas para fortalecer os pontos fortes da Ebusco: vendas, design e engenharia. Christian reconhece o impacto da reestruturação dos funcionários e garante que a empresa oferecerá todo o suporte necessário durante a transição. A Ebusco já entrou em contato com o Seguro Social dos funcionários da Holanda e com os sindicatos para discutir o plano social para os funcionários afetados. A empresa busca equilibrar a agilidade na tomada de decisões com o cuidado de seus colaboradores. O prefeito Ricardo Nunes apresentou nesta quinta-feira, dia 2 de janeiro de 2025, após a primeira reunião com os secretários de sua nova gestão, a Agenda dos 100 Dias, que é um conjunto de metas para os primeiros 100 de governo municipal. Na área de mobilidade urbana, tanto em relação a serviços quanto a obras e modernização, Nunes relacionou uma série de promessas mais grandes
Parte se refere a ações que não foram cumpridas na gestão passada do prefeito e estão em atraso, entre as quais estão as obras do Complexo Sena Madureira, que enfrentavam entraves judiciais, e dos corredores de ônibus e terminais que não avançaram e até tiveram o termo entregues para viabilizados no plano anterior de 2021 a 2024. Outro assunto dos primeiros 100 dias que se refere a não cumprimento de metas não alcançadas na gestão passada está a eletrificação na frota de ônibus. Para este início de novo mandato, a promessa é de substituir 215 ônibus a diesel por elétricos nos primeiros 100 dias. Em 2021, o plano para até 2024, a Prefeitura havia adotado como meta a circulação de 2,6 mil ônibus elétricos, ou 20% da frota total, de 13 mil coletivos, mas são apenas 291 com baterias atualmente. Nesta quinta, Nunes voltou a responsabilizar a Enel pela falta de infraestrutura que impediria a expansão da frota. Outro tema na área de transporte que não teve avanço como prometido na gestão passada foi a modernização do bilhete único, cuja tecnologia é considerada suscetível a fraudes e apresenta problemas de uso para os passageiros. Nestes primeiros 100 dias, foram colocadas como metas sobre a bilhetagem a substituição de cartões e o cancelamento, identificados com créditos falsos. Uma rifa, o custo de deslocamento pela Eletra Industrial e a disponibilidade da aviação Talismã de Rio Grande da Serra, no ABC Paulista, vão ajudar a Associação Museu do Transporte a restaurar uma página única e importante da história da eletromobilidade no Brasil. Um trolebus adquirido pela CMTC, Companhia Municipal de Transportes Coletivos da capital paulista, que nasceu no fim dos anos 1970 com carroceria ciferal e mudou para Marco Polo, e no início dos anos 2001 foi transformado em ônibus elétrico híbrido que chegou a rodar pela capital paulista. O veículo foi doado à associação pela Neoenergia Electro e Sigma. O histórico ônibus que estava na cidade de São Luís da Piraitinga, no interior de São Paulo, começou a ser transportado na manhã desta sexta-feira, de 3 de janeiro, até a aviação Talismã, que, segundo a organização do museu, cedeu espaço na garagem para que o veículo ficasse mais próximo de fornecedores de peças e restauradores. O transporte da raridade foi custeado pela Eletra Industrial, mas falta ainda bancar os materiais e mão de obra para a recuperação do veículo. A partir deste domingo, dia 5 de janeiro, os passageiros da rota São Paulo-Montes Claros contarão com uma grande novidade. A empresa Gontijo de Transportes, uma das mais tradicionais empresas de transporte rodoviário do Brasil, lança os modernos ônibus Double Decker na linha. A novidade promete transformar a experiência de viagem com mais conforto, segurança e tecnologia para os usuários. Os passageiros terão à disposição novos horários que atendem às necessidades dos viajantes. De São Paulo para os Montes Claros, saídas às 3 da tarde de quarta a domingo, e de Montes Claros para São Paulo, saídas às 2 da tarde de quinta a domingo e também às segundas-feiras. A introdução dos ônibus Double Decker na rota São Paulo a Montes Claros reforça o compromisso da Gontijo com a modernização de sua frota e com a satisfação dos passageiros. Essa melhoria atende à crescente demanda por transporte rodoviário de qualidade, conectando importantes regiões do Brasil com segurança e conforto. O governo de Minas Gerais realizou nesta segunda-feira, dia 2 de janeiro, a vistoria e entrega de 40 novos ônibus no município de Ribeirão das Neves, na região metropolitana de Belo Horizonte. Os veículos, que correspondem a 35% da frota que atende a regiões de Justinópolis, já estão em operação. Segundo nota da administração estadual, a ação faz parte do acordo firmado em setembro de 2024 entre o Governo de Minas, o Ministério Público de Minas Gerais e o Tribunal de Contas do Estado, com a intermediação da CEINFRA, Controladoria Geral do Estado e a Advocacia Geral do Estado. A Secretaria de Infraestrutura, Mobilidade e Parcerias, Pedro Bruno. O secretário de Infraestrutura, Mobilidade e Parcerias, Pedro Bruno, destacou na mesma nota a agilidade no andamento do processo. Com a entrega dos novos veículos, a idade média da frota da RMBH, composta por 2.400 ônibus, será reduzida de 11 para 6 anos até o final de 2025. A alocação
dos novos ônibus foi definida com base em critérios como a idade dos veículos substituídos, número de reclamações e volume de passageiros transportados. A CEINFRA faz um balanço das entregas já realizadas. Na manhã desta quarta-feira, dia 1º de janeiro, o prefeito Ricardo Silva publicou um novo decreto que revoga a proibição de estacionamento em corredores de ônibus em Ribeirão Preto, São Paulo. Anteriormente, não era permitido estacionar em trechos específicos, como nas avenidas Dom Pedro I e Saúde, por exemplo. Até então, a mudança, estabelecida em outubro de 2023 pela empresa RP Mob, consistia na aplicação de multas para quem parasse nos locais. As alterações decretadas pelo prefeito neste início de ano permitem o estacionamento rotativo em 19 trechos do município. Contudo, a Avenida Dom Pedro I, na Rua Barão do Amazonas e a Rua Visconde de Inhaúma, possuem tal autorização apenas das 9 da manhã às 4 da tarde, fora do horário de pico. O governo do Amazonas liberou no último dia 30 de dezembro de 2024 mais de 18,4 milhões de reais para a Prefeitura de Manaus, garantindo a manutenção do passe livre infantil. Com esse repasse, o valor total destinado ao benefício de 2024 já soma 98,4 milhões de reais, beneficiando aproximadamente 170 mil estudantes das redes estadual e municipal. Desde a implantação do convênio, em dezembro de 2021, o governo do Amazonas já repassou 336,6 milhões de reais para o município de Manaus, somando aos 72 milhões de reais de contrapartida da prefeitura. O benefício faz parte do Programa de Reestruturação e Qualificação do Transporte Público do município de Manaus, coordenado pelo Instituto Municipal de Mobilidade Urbana com recursos transferidos pela Unidade Gestora de Projetos Especiais, além de garantir 44 passagens gratuitas mensais para estudantes que moram a mais de 1 quilômetro da escola. Os recursos também subsidiam parte do ICMS incidente sobre o combustível utilizado no transporte coletivo e outras gratuidades previstas pela Lei Orgânica de Manaus. A partir desse mês de janeiro de 2025, o pagamento em dinheiro para o transporte coletivo em Ponta Grossa, no Paraná, será descontinuado. Os passageiros poderão utilizar cartões de crédito e débito por aproximação para pagar a tarifa. As opções de Vale Transporte e Vale Estudante continuarão funcionando normalmente. A prefeita Elizabeth afirmou que a mudança faz parte de um plano de modernização no transporte público da cidade. A medida também visa aumentar a segurança dos passageiros, segundo o que ela diz. O pagamento em dinheiro ainda será aceito nos terminais de ônibus. A prefeita explicou que os usuários que não possuem cartão de crédito ou débito podem adquirir um cartão de transporte e adicionar créditos. O cartão permite pagamento em dinheiro, crédito, débito e Pix. De acordo com o secretário municipal de Planejamento e Infraestrutura, Luiz Henrique Onesco, em outubro de 2024, 17,55% dos pagamentos no transporte público foram feitos em dinheiro. Ele acredita que essa porcentagem diminuirá significativamente com a introdução do pagamento eletrônico. Com o risco de ser extinta pela nova gestão do prefeito Ricardo Nunes, a SP Trans, que gerencia os ônibus da capital paulista, deve ter em breve um novo presidente. É o que declarou o prefeito Ricardo Nunes em agenda pública após reunião com o secretário nesta quinta-feira, dia 2 de janeiro. De acordo com Nunes, houve avanços no setor de transporte da capital paulista, mas ainda há muitas coisas que incomodam, como não ter acesso fácil às informações do sistema. Ricardo Nunes reclamou da tecnologia empregada hoje no serviço de transporte. O prefeito quer, por exemplo, de sua sala acessar com mais facilidade em tempo real dados como o número de passageiros transportados pelos ônibus em São Paulo. O prefeito ainda falou que é necessária uma remodelação nas malhas de linhas municipais, o que ainda necessita de avanços. Ricardo Nunes elogiou o atual presidente da SP Trans, Levi dos Santos. No entanto, disse que a definição de um novo nome partirá do recém-empossado secretário de Mobilidade e Transporte, Celso Caldeira. Uma das expectativas é que toda a função da SP Trans seja transferida para a SP Regula,
que é a agência que regula os contratos da concessão da cidade de São Paulo. Uma vez havendo essa transmissão, a SP Trans deixaria de existir, mas alguns dos seus técnicos seriam aproveitados no órgão regulador. O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, assinou nesta segunda-feira, dia 1º de janeiro de 2025, 46 decretos em edição extra no Diário Oficial do município. No transporte, a expansão do BRT, o programa BRT Metropolitano e a transição energética da mobilidade urbana são os destaques. O Decreto Rio número 55.596 determina a elaboração de um plano de ação para a expansão do sistema BRT Metropolitano. O plano, que deve ser apresentado em até 60 dias pela Secretaria Municipal de Transportes, tem como objetivo principal a integração dos modais de transporte municipal e intermunicipais, com foco na conectividade entre o Rio de Janeiro e os municípios da região metropolitana. O decreto destaca a importância do corredor Transbrasil, que percorre a Avenida Brasil, com um eixo estratégico para a integração metropolitana. A via por onde circula grande parte da população de municípios vizinhos conecta diferentes regiões e facilita o acesso a oportunidades de trabalho, educação e serviços na capital. O plano também visa aproveitar as estruturas dos terminais do corredor Transbrasil para a integração física com linhas intermunicipais de ônibus convencionais e do sistema BRT. Para garantir a viabilidade do projeto, o plano de ação deverá conter atividades com os respectivos prazos, responsáveis por cada atividade, cronograma e estimativa orçamentária. A SMTR poderá convocar outros órgãos e entidades para participar da elaboração do plano de ação. Já pelo Decreto Rio número 55.597, Eduardo Paes cria um grupo de trabalho com o objetivo de elaborar o plano de transição energética da mobilidade urbana da cidade. A iniciativa se baseia em importantes documentos como a Política Municipal sobre Mudança do Clima e Desenvolvimento Sustentável, o Plano de Ação Climática e o Plano de Mobilidade Urbana Sustentável. O principal objetivo do grupo de trabalho é propor políticas públicas para reduzir a emissão de gases de efeito estufa no setor de transportes, contemplando a transição para a frota de ônibus zero carbono, o estímulo à micromobilidade de zero carbono e o estímulo à logística urbana de zero carbono. Neste início de 2025, no Rio de Janeiro, cerca de 300 ônibus das empresas Realto Ônibus e Autoviação Palmares estão fora de circulação. A Realto Ônibus tirou de operação 40 coletivos, enquanto a Autoviação Palmares está com 7 veículos a menos. As empresas atendem os moradores da Zona Sul, Norte e Oeste. A princípio, a remoção não teria sido autorizada pela Secretaria Municipal de Transportes. A decisão das empresas de retirá-los das ruas ocorre porque os ônibus atingiram o limite de idade de 12 anos, período estabelecido pela Prefeitura para os coletivos sem ar-condicionado. De acordo com a SMTR, 300 ônibus foram retirados de operação na virada do ano. Atualmente, a frota municipal conta com mais de 4.000 veículos licenciados, com média de 6,4 anos. A Secretaria reforçou também que essa remoção dos ônibus que passam do limite de idade não é algo novo já está previsto no contrato de concessão em vigor, que define o período de 12 para ônibus sem climatização e 13 para aqueles equipados com ar-condicionado. A Prefeitura do Rio de Janeiro publicou no Diário Oficial do município nesta quinta-feira, dia 2 de janeiro, o aumento do transporte coletivo municipal, que passa de R$ 4,30 para R$ 4,70 a partir de domingo, dia 5 de janeiro. O reajuste foi anunciado pelo prefeito Eduardo Paes na quarta-feira, dia 1º de janeiro, durante a cerimônia de posse do chefe do executivo. O reajuste vale para ônibus, VLT, BRT e para o transporte complementar, com veículos apelidados de cabritinhos. Vale lembrar que o reajuste anterior, que elevou a tarifa de R$ 4,05 para R$ 4,30, aconteceu em janeiro de 2023. Já a tarifa de remuneração para as empresas do sistema ficou fixada em R$ 7,34 por quilômetro rodado. Já a tarifa dos trens urbanos no Rio de Janeiro, os trens da Supervia, a tarifa passa a ficar mais cara a partir do mês de fevereiro. A tarifa atual, de R$ 7,10, agora para R$ 7,60. O ajuste da tarifa passa a funcionar a partir do dia 2 de fevereiro.
Os táxis do Rio também vão sofrer reajustes. A bandeirada comum passa de R$ 6,10 para R$ 6,20. Na bandeira 1, o quilômetro rodado sobe de R$ 3,35 para R$ 3,65, enquanto na bandeira 2, de R$ 4,02 para R$ 4,38. Para os táxis de categoria executiva, a bandeirada passa de R$ 8,20 para R$ 8,35 e o quilômetro rodado aumenta de R$ 5,75 para R$ 6,25. Os valores da hora parada ou espera também foram ajustados. Para os táxis comuns, de R$ 42,21 para R$ 45,99 e para os táxis executivos, de R$ 72,45 para R$ 78,75. Já a tarifa do volume transportado sobe R$ 3,35 para R$ 3,65 em ambas as categorias. Já na cidade de Florianópolis, a tarifa dos ônibus também sofre reajuste e sobe para R$ 6,90, no caso de pagamento em dinheiro e via QR Code. O preço da tarifa social, se também for paga em dinheiro ou via QR Code, será de R$ 5,00. Os usuários que utilizam cartão cidadão passam a desembolsar R$ 5,75. Já os que possuem cartão Vale Transporte ou cartão turista pagam R$ 6,75. Se paga com cartão de crédito ou débito, a tarifa para estudantes custará R$ 3,56 e para a modalidade estudante social R$ 1,78. Para passageiros com cartão cidadão, caso paguem em crédito ou débito, a tarifa será R$ 3,56. Por fim, as passagens na modalidade executiva custarão R$ 18,00 em linhas longas e R$ 14,00 em linhas curtas. Em São Paulo, a cidade de Guarulhos mantém o mesmo preço da tarifa do transporte coletivo para este ano de 2025. A tarifa continua em R$ 5,10. A partir do próximo dia 5 de janeiro, em todos os domingos, a tarifa de ônibus municipais de Curitiba vai ser metade do valor dos demais dias. Será um dos primeiros atos assinados pelo prefeito eleito Eduardo Pimentel nesta quinta-feira. O programa Domingão Paga Meia foi uma promessa do então candidato Pimentel e deve custar, em forma de subsídios, R$ 17 milhões por ano. Pelo atual valor, como tarifa convencional dos demais dias da semana é de R$ 6,00. Aos domingos passa a ser reduzida para R$ 3,00. Em Londrina, a prefeitura mantém a tarifa de R$ 5,75 em 2025. Desde o primeiro dia de 2025, os passageiros do transporte público de Santarém, no oeste do Pará, pagam mais caro pelas passagens. Os novos valores são tarifa urbana de R$ 4,50 em inteira e R$ 1,50 estudantil, Alter do Chão de R$ 5,50 em inteira e R$ 1,85 estudantil e Boa Esperança R$ 7,00 em inteira e R$ 2,35 estudantil. Nos transportes intermunicipais são região do Eixo Forte, Ponta das Pedras, Santa Cruz e Santa Rosa, R$ 5,40 inteira e R$ 1,80 estudantil. Na região do Curuá, Unã, de R$ 16,20 inteira e R$ 5,40 estudantil. E na região do Utuqui, tarifas variam de R$ 15,00 a R$ 29,70. E em Salvador, na Bahia, a tarifa sobe para R$ 5,60 a partir deste sábado, dia 4 de janeiro. E assim finalizamos esta edição de notícias e informações. Não se esqueça que em breve traremos mais notícias e informações somente aqui para você. Espero que tenham gostado do vídeo, uma boa noite para todos e até a próxima.